Completando a fala sobre envelhecimento, nós escolhemos um filme para falar para vocês e eu acho que a escolha foi muito feliz. O nome do filme é Antes de Partir. Antes de Partir é um filme muito legal que começa com a história de dois indivíduos. Carter, um mecânico, que por não ter estudado era viciado em programa de televisão com perguntas e respostas rápidas. Ele é tão viciado que cada pergunta que o indivíduo fazia, ele já sabia a pergunta seguinte. Muito bem, esse indivíduo então leva a vida dele tranquila, com uma família normal, filhos normais, tudo ok até o dia que expectora sangue e tem que ver o diagnóstico de Deus. Do outro lado do filme está lá Edward, um milionário excêntrico, dono de redes hospitalares e que também um dia expectora sangue. Realmente vai ter que fazer o diagnóstico disso. Os dois vão para o mesmo quarto. Tudo começa com uma estranheza muito grande entre os dois. Cada qual recebe seu diagnóstico, o prognóstico dos dois muito semelhante. Questão de meses de vida para que eles encontrem a morte. E aí começa a introspecção, cada qual do seu jeito. E dentro dessa introspecção, cada qual do seu jeito, o mecânico resolve fazer uma lista de desejos que gostaria de fazer antes de morrer. Ele faz a lista, como talvez não fosse dar para fazer tudo isso mesmo, jogou a lista fora e o milionário deu um jeito de pegar essa lista. Mesmo a contragosto de Carter, ele abriu a lista e começou a preencher com mais algumas coisinhas que ele gostaria. E aí começa uma história de sedução, onde ele tenta convencer o mecânico a cumprir os itens daquela lista e uma viagem pelo mundo. Tá? Essa viagem pelo mundo eu já entendi como se fosse uma metáfora. Andar por civilizações, pelas coisas e pela nossa própria vida. Então, o Carter topa, acha legal, mesmo porque ele já tinha perdido um pouco o apreço pela esposa. É como se a esposa um dia tivesse se tornado uma pessoa estranha para ele. E ele diz, depois que meus filhos saíram de casa, perdeu a graça. Então tem muitas pessoas que chegam aqui imaginando, ou com diagnóstico já certo, de que isso pode ser chamado de síndrome do ninho vazio. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas correm bastante, trabalham bastante para educar os filhos, para poder manter uma situação de harmonização da casa, de tal forma que quando os filhos saem de casa, você perde o quê? O foco para onde você corria. Perde o estímulo que o tornava o minimamente viril para brigar com a vida. E muitas vezes a perda da virilidade pode significar o quê? Também a perda do relacionamento, se a virilidade não tiver sido trocada pelo afeto, ou complementada com o afeto. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende na velhice é não querer ser viril sempre. Que o envelhecimento exige o quê? A afetividade. Tá? Nós já falamos sobre isso no outro vídeo, né? Sobre o envelhecimento mesmo, da troca da virilidade pelo afeto. O milionário diz lá que ele casou 4 vezes. Foi legal quando estava casado, mas também foi muito legal enquanto estava solteiro. Ele se divertiu sempre. E resolve cumprir a lista. A esposa de Carter fica muito chateada com isso, mas ele é positivo. Eu vou e eles saem para a viagem. Tá. As primeiras tics da lista, os primeiros tópicos da lista, eram coisas de adolescente. Que aí existe outra metáfora do filme. Primeiro, eles pulam de paraquedas e depois tiram um racha de carro em uma pista. Então, você vê que algumas coisas de adolescente que ficaram lá para trás, eles resgataram. Se divertiram muito. Fazem uma viagem, isso é feito de avião, acima das nuvens, onde nós conseguimos ver as estrelas bem brilhantes, num céu muito bonito, maravilhoso, fora de qualquer filtro que a gente vê aqui da Terra.
Então aí é questionada a presença de Deus, onde existe uma coisa muito legal, que já começa a entrar numa introspecção de pessoas maduras. Aqueles desejos de adolescente vão ficando para trás, e vai começando uma introspecção da idade madura. Deus existe? E lá existe uma conversa entre os dois, em que um fala sobre a maneira filosófica de como encontrar o Deus. E o outro diz que por evidências não consegue encontrá-lo, mas por fim, na conversa, o que não tinha a menor crença em Deus diz: espero que você esteja certo. Ou seja, todos nós esperamos que um dia nós sejamos colocados sobre leis justas, cada qual dentro da sua estruturação. Tentam chegar ao pico do Everest, mas não dá certo. O pico do Everest está fechado. Então, eles vão às pirâmides do Egito. E nas pirâmides do Egito, lá acontece uma coisa muito legal. Eles veem as pirâmides, tá? E conversam sobre o que os egípcios falavam sobre a morte. Ao ver aquela grandiosidade, aquela suntuosidade, o mecânico Carter diz o seguinte: existem duas perguntas que os egípcios terão que responder para entrar no paraíso. Primeira pergunta: você encontrou alegria em sua vida? Segundo: você proporcionou alegria aos outros? Carter entra em introspecção, enquanto Edward responde: pela primeira, sim, mas pela segunda, não. A minha filha foi casada com um indivíduo e não se deram muito bem, ao ponto de um dia o marido ter batido nela. Quando eu fiquei sabendo, fiquei muito raivoso e fiz com que ele nunca mais se aproximasse dela. Ela, sabendo disso, perdeu a amizade comigo e nunca mais eu a vi. Muito bem, ele diz: mas paciência, se eu não entrar no paraíso egípcio por essa segunda parte. Ok, a viagem continua e eles chegam ao Taj Mahal. Taj Mahal é o mais suntuoso túmulo até hoje feito, pelo menos que eu saiba. Ele foi feito por 20 mil indivíduos, durou 20 anos, e foi feito pelo príncipe Sherhan para sua esposa, do qual ele tinha uma paixão muito grande, embora fosse um casamento arrumado. Ele desenvolveu. No parto do 14º filho, ela morre. Ele então faz todo esse mausoléu simplesmente para demonstrar o grande amor que ele sentia por ela. Saindo do Taj Mahal, eles vão para Hong Kong. E aí, o milionário Carter apronta com o mecânico. Ele está num bar, conversando com o garçom, e o milionário paga uma mulher para seduzi-lo. Ele não percebe na hora, mas diz que é casado e que vai voltar para a esposa e que está tudo bem. Tá? A mulher diz que mulher de sorte ela é. E termina aí, e ele volta para o quarto, e como a mulher do Carter teria ligado para o Edward, que era um milionário, dizendo que ela não estava preparada para perder o marido vivo, ele tramou isso para que bolassem a viagem de volta. Carter, percebendo isso, ficou muito irritado com um amigo, do qual já tinha uma boa amizade, e falou: não, tudo bem, vamos voltar. E voltaram. Só que o Carter também apronta com o Edward na volta. Fazendo o quê? Fazendo a mesma prova de amor, levando ele na porta da casa da filha, o que ele de maneira irracível não faz, e ainda deixa os dois a pé na porta da casa da filha, o assistente dele e o mecânico, para que voltem de táxi. A cena muda para o Carter, na casa dele, junto com a esposa, filhos, netos, orando, comendo,
no núcleo dentro das possibilidades. Edward tentando abrir uma marmita e não consegue e acaba esmurrando a marmita de raiva. Carter com a família. Edward olhando para uma janela num dia de chuva com o olhar vazio. Um teria passado pela prova do amor e encontrado novamente. O outro, não. Porém, essa história dá mais uma reestruturada, onde Edward recebe o telefone da esposa de Carter, dizendo que ele teria tido uma convulsão, sinal que o tumor tinha chegado ao cérebro, em pouco tempo ele iria morrer. Ele é visitado, né? Carter é visitado pelo Edward, e eles contam, fazem algumas graças, e eles ticam mais um item da lista: rir até chorar. E choraram de rir os dois juntos. Com o tempo, morre o Carter, Edward fica sozinho e aparece ele narrando mais ou menos as coisas como seriam, né? E nessa situação de como seriam as coisas da vida do Edward, aparece ele junto com uma garotinha bem legal, né? Tá? E beijando essa garotinha, que no caso era sua neta. Então um dos itens da lista foi cortado. Beijar a garota mais linda do mundo. E o que torna as pessoas lindas pra gente? O amor, o afeto, não é a forma. Tanto é que a mulher de Carter diz o seguinte para o Edward: ele partiu daqui como estranho e voltou como marido. Devo isso a você. O que fez com que Edward também resgatasse o amor. Edward morre aos 81 anos e, simbolicamente, passa uma cena, isso não é proibido, não existiria, claro, né? De os dois sendo enterrados no mesmo mausoléu, pequenininho, em 2 latas de café com as suas cinzas, no topo do mundo, onde Carter disse que gostaria de escalar Everest por um motivo: que um homem lá em cima diz ter escutado a voz de Deus. E na narrativa, ele cita sobre o amigo. Ele morreu com os olhos fechados, mas de coração aberto. Ou seja, passaram por todas essas coisas das últimas listas, dos últimos itens, cumpriram a lista. Mas o mais importante é que o envelhecimento fez com que cada um, ao seu tempo, morresse de coração aberto para o mundo. Isso é o envelhecimento.